Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Louvamos o nome do nosso Deus pela oportunidade de chegarmos à casa do Senhor nesta noite, para juntos prestarmos culto de adoração ao nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Abra sua Bíblia no Salmo de número 32. Antes de adorarmos ao Senhor, de entoarmos louvores de adoração ao nosso Deus. Salmo de número 32. Diz assim a palavra no Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido do meu pecado todos os dias. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estás, a ele não chegarão. Tu és o meu abrigo, tu me perseveras das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Aleluia. Querido e amado Deus, Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite e poder prestar culto de adoração ao teu nome. Deus, que o Senhor tenha liberdade de atuar aqui neste lugar. Tudo que acontecer aqui nesta noite, seja somente para louvor e engrandecimento do teu santo nome. Pai, agora neste momento, iremos adorar o Senhor com cânticos, com adorações, e que o Senhor possa receber a adoração e louvor da tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o te adorar pelo que és. Ele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua. Eu não adoro, não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será dele. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curando eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Oh, aleluias. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias e glórias e glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos a esse Deus nesta noite. Esse Deus que, independente dele fazer, dele realizar sobre a nossa vida, nós devemos adorar, nós devemos engrandecer, não por aquilo que ele pode fazer por nós, mas por aquilo que ele já fez. Ele enviou o seu Filho amado, ele pagou o preço para que nós tivéssemos acesso à salvação, a um dia poder morar com o Senhor na glória, e para todo sempre exaltar esse Deus. E nesta noite nós vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo e declarando que digno és de glória e de adoração. Aleluias. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual
Erga a sua mão e adore ao Senhor. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. dignas de Glória e louvores. Levantamos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor. porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, Maravilhas fazes tu. não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Oh, aleluia. Digno és de glória. Oh, aleluias. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, Deus soberano, Deus digno de ser adorado, de ser exaltado nesta noite. A tua igreja te adora. A tua igreja exalta o teu nome, Senhor, aqui neste lugar. Ó Deus, porque reconhecemos que sem a tua presença nada somos e nada podemos fazer. O Senhor é merecedor de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração. Queremos adorar o teu nome, Senhor, nesta noite, Pai. Declarando que o Senhor é santo, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus da nossa casa, que o Senhor é o Deus da nossa família. Por isso nós vamos adorar o teu nome, Senhor, nesta noite, com o hino Casa de Bênção. Aleluias! Glória a Deus! Minha casa será uma casa de bênção. Declare isso para a tua casa, para a tua família. Minha casa será um pedaço do céu. Aleluias! Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Oh, aleluias! Minha casa será reconhecida. Oh, glórias! Como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluias! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Oh, aleluia! Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida. Aleluias! Glória a Deus! Como um lugar de milagres e oração,
onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que recebe Jesus na tua vida jamais pode viver sem Ele. Oh Deus amado, Deus querido, queremos adorar o teu nome porque tu és o Deus da nossa família. Tu és o Deus que cuida de nós. Tu és o Deus que derramou a tua misericórdia sobre a nossa vida. Nós só estamos aqui nesta noite porque o Senhor nos amou primeiro. Porque nós não merecemos, mas o teu amor incondicional foi derramado sobre cada um de nós. E nós entramos neste lugar, Deus, para prestar culto de adoração a Ti, para louvar o Teu nome, para louvar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é grandioso, o Deus que tem cuidado de cada um de nós, o Deus que não nos abandona, o Deus que tem derramado do Teu amor sobre nós. Portanto, Deus querido, Deus amado, queremos neste momento, Senhor, entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa canção, a nossa adoração, Deus, nesta noite. Portanto, Deus, cada palavra, cada melodia, cada som de cada instrumento, de cada voz, Deus, que possa subir como um aroma suave até o trono da Tua glória, e assim o Senhor receber a adoração, o louvor que a Tua igreja faz a Ti nesta noite, Pai. Assim o Senhor receba em nome de Jesus, amém e amém. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! Abençoe a vida do teu irmão, aí do teu lugar, lance uma palavra de bênção sobre a vida dele. Aleluia! Glórias e glórias a Deus. Bom, nós louvamos a Deus também, né, pelo trabalho que a nossa igreja fez ontem, os jovens, né, um segundo Canta Jovem. Eu estava em casa e assisti, recebi a palavra, né, que Deus continue abençoando a vida desses jovens e que possa vir mais e mais Canta Jovens, né, e que através da atitude desses jovens, outros jovens sejam alcançados, né, que a palavra de Deus seja pregada e que o objetivo do Senhor, que é a multiplicação do reino, possa chegar ao coração dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos parentes, daqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, né, e que Deus possa abençoar cada dia mais esses jovens que se dedicaram. Muitos deles saíram daqui tarde, chegaram em casa depois de meia-noite, porque estavam aqui ensaiando, porque estavam aqui se preparando para entregar o melhor para Deus, né? Então que Deus possa abençoar a liderança, a vida de cada um daqueles que participaram de forma direta e indiretamente,
sabendo que a recompensa não é nossa, não é dessa igreja, mas ela vem do Senhor sobre a vida de cada um desses jovens que abre mão de estar fazendo tantas outras coisas para estarem aqui neste lugar, para adorar ao Senhor, para declarar, para proclamar que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, né, para louvar esse Deus. Então, que Deus possa continuar abençoando a vida dos nossos jovens e que nós, como pais, né, como avós, que nós possamos incentivar os nossos filhos, os nossos sobrinhos a caminharem junto com a juventude. Estar vindo para a casa do Senhor, participar, se envolver e receber de Deus tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um dos nossos filhos, né? Grandiosa é a obra na vida dos nossos filhos, né? Deus certamente irá completar aquilo que Deus tem reservado a cada um dos nossos filhos. Amém? Próximo sábado, semana que vem é o primeiro domingo, então, Santa Ceia do Senhor, estaremos aqui, mas no sábado estaremos aqui na consagração, né, às 7 horas da manhã. Próximo sábado, você que se não tiver nenhum compromisso, que você possa estar vindo para juntos buscarmos a Deus, para juntos nos achegarmos mais diante desse Deus e assim receber aquilo que Deus tem preparado, consagrar a nossa vida a esse Deus, até porque nós não sabemos, né, a palavra de Deus diz que não nos compete saber o dia e a hora em que o Senhor Jesus virá buscar a tua igreja, né? Então, que estejamos preparados, que estejamos buscando ao Senhor em consagração, de uma maneira fervorosa, para que quando o Senhor vier nos encontrar, de modo que possamos subir com Ele na glória, e viver com Ele para todo sempre, né? Recebendo a promessa maior, que é a promessa da salvação para a nossa vida. Então, no próximo sábado, consagração logo pela manhã, e no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, né? Não abra mão deste momento, não troque a Santa Ceia do Senhor por nenhuma outra coisa, né? Que possamos estar em comunhão com o Senhor e recebendo também do Senhor. É um momento ímpar, é um momento importante, não que estar no culto, outros momentos não sejam importantes, mas é um momento de comunhão, é um momento de lembrança, né? É um momento onde o Senhor nos ensina a fazer como lembrança, até naquele grande dia que sentaremos com Ele à mesa, né? Lá na glória, e o adoraremos para todos sempre. Mas enquanto isso não acontece, nos assentaremos à mesa aqui na igreja, para adorarmos esse Deus e participarmos da Santa Ceia do Senhor. O pastor hoje me mandou uma mensagem, as férias dele já vai estar se encerrando, aí os dias que ele separou para estar descansando, para estar dedicando a sua família, né, saindo, aproveitando também para descansar um pouco. A gente sabe que não é fácil, né, a vida de um pastor. Pastor, ele é pastor 24 horas por dia, e nós como ovelha, às vezes estamos lá de madrugada ligando para o pastor, mandando mensagem, né? Então, ele também precisa, é merecido também os dias com a sua família, mas já falou comigo, Ronaldo, semana que vem, já estou aí retornando, já estaremos aí na consagração e na Santa Ceia, né, retomando a obra, o chamado que Deus tem na vida dele. Que nós, quanto igreja, possamos estar orando sempre pelo nosso pastor, né, como aquele que tem a responsabilidade de nos conduzir como rebanho, aquele que é o líder, aquele que recebe de Deus, que tem um direcionamento e que tanto tem nos abençoado, né, como pastor, como amigo, né, como servo e principalmente como exemplo, né, a ser seguido. Então, que a gente possa se dedicar em tirar um tempo para orar pela vida do nosso pastor, pela liderança da nossa igreja, por toda a nossa igreja, né, porque é importante para que o nosso pastor seja fortalecido, para que ele possa receber do Senhor, para passar para a nossa vida também. Nós podemos ver aí que há um índice muito grande de muitos pastores, né, que passam por situações difíceis, e eles não são super-homens, não são super-heróis, são pessoas como nós, que passam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas pressões, pelas mesmas lutas, e nós devemos orar,
como igreja, pela vida do nosso pastor, pela nossa liderança, por aqueles a quem Deus tem chamado para fazer uma grande obra. Não que a obra que nós fazemos seja pequena, mas sabemos da responsabilidade de um pastor. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então que você possa investir um tempo de oração pela vida do seu pastor, para que Deus continue abençoando a vida dele grandemente. Vamos adorar o nosso Deus neste momento, com a nossa vida financeira, com dízimos e oferta na casa do Senhor. Se você tem assim o seu envelope, desejar trazer aqui à frente, você possa fazer isso, mas eu peço que por gentileza você possa usar o corredor do meio, né, por causa aqui à frente, né, que está sendo filmado. Se você puder e desejar vir colocar aqui à frente, assim você pode fazer para adorar ao Senhor com a sua vida financeira. Bom, vamos orar. Querido e amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, neste momento, por esse período de ofertório, Senhor, onde os teus servos vêm aqui à frente entregar a Ti aquilo que lhe é devido. Não fazem, Senhor, como quem faz troca, como quem faz barganha, mas vem aqui à frente entregar a Ti aquilo que lhe é devido, com um sinal de reconhecimento e gratidão, entendendo que tudo aquilo que tem chegado nas Tuas mãos é o Senhor que tem abençoado, é o Senhor que dá saúde, é o Senhor que capacita, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que envia os recursos, de maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da vida financeira dos Teus servos. Portanto, Deus, continue abençoando, continue suprindo as necessidades, continue abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre a vida de cada um dos Teus servos que tem sido fiel à Tua palavra. Portanto, Deus, faça prosperar o salário, o trabalho das Suas mãos, Senhor. Deus, quero consagrar cada entrada que chega nesta casa, Senhor, nesta noite, pedindo também, Deus, sobre a vida do administrador, que o Senhor dê graça, dê sabedoria, para que assim, Senhor, ele possa administrar cada centavo que entra neste lugar, de maneira que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado aqui neste lugar, e que seja para a glória do Teu nome, Pai. Assim eu oro e consagro dízimos e ofertas na Tua casa, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a sua vida financeira grandemente. Que Deus te abençoe. Bom, como vocês já perceberam, se o pastor não está aí, hoje pela manhã foi o pastor Maico, que esteve nos abençoando com uma palavra muito tremenda, mas hoje eu tenho a oportunidade de mais uma vez estar ministrando a palavra, e como eu sempre falo, sempre que eu sou solicitado, eu me coloco à disposição, porque eu jamais poderei pagar o Senhor pelo preço que foi pago. Eu não mereço o amor e a graça que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, e sempre que o pastor me solicita, Ronaldo, eu gostaria que você estivesse trazendo a mensagem, eu sempre me coloco à disposição, porque, como eu já disse, eu jamais posso pagar tudo aquilo que Deus tem feito, todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. Ao longo desses 47 anos que eu tenho, o Senhor, Ele tem me surpreendido, Ele tem me abençoado, Ele tem me dado uma família, Ele tem me sustentado, e eu jamais poderei pagar o Senhor por isso. Então, tudo que eu faço, tudo que eu fizer durante a minha vida, será nada diante daquilo que Deus tem feito pela minha vida e certamente pela tua vida. Tenho certeza que você tem motivo de sobra nesta noite, de agradecer ao Senhor, de glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem realizado na tua vida. Porque se você está aqui, é porque a misericórdia dEle, que é grandiosa, nos alcançou nesta noite. Então, eu vou estar ministrando a palavra. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24. Livro de Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24, versículo 14 e versículo 15. Se você achou, diga amém.
Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Josué, capítulo de número 24. Lá no versículo 14 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e assim sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Algumas versões dizem assim, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido e amado Deus, te agradecemos, Senhor, nesta noite pela oportunidade de estar na tua casa, de poder adorar o teu nome, Senhor, nesta noite em que o Senhor tem nos proporcionado esta oportunidade. Deus, já adoramos o teu nome com louvores, com a nossa oferta, mas agora estamos diante da tua palavra, que não volta vazia, que assim cumpre aquilo que lhe apraz. Portanto, Deus, fale aos nossos corações nesta noite, através da meditação da tua palavra. E eu, Senhor, na responsabilidade de estar aqui à frente ministrando, sei que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja, mas bem sei eu que o Senhor tudo podes aqui nesta noite, e que nenhum dos seus planos e propósitos podem ser frustrados. Portanto, Deus, que diminua eu, que o Senhor cresça aqui neste lugar, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, de maneira que o teu Santo Espírito venha falar aos corações aqui nesta noite. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Essa passagem de Josué aqui, ele já está assim no final da tua vida. Depois de ter conquistado muitas batalhas, de ter feito o povo entrar na terra de Canaã. E nesse capítulo de 24, ele vai fazendo uma renovação da aliança. E ele vai falando tudo aquilo que Deus fez em prol do povo de Israel. Quantas bênçãos no meio da caminhada Deus realizou. Quantas vitórias o Senhor havia dado ao povo de Israel durante toda a trajetória. E quando eu medito nesta passagem, eu fico pensando naquilo que eu já havia falado aqui ao longo dos meus 47 anos. Quantas bênçãos o Senhor derramou sobre a minha vida, quantos livramentos, quantas vitórias o Senhor tem derramado sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida. E Josué, ele vai falando com o povo, vai instruindo o povo, para que o povo ele possa dar continuidade na sua caminhada, para que o povo permaneça fiel no propósito em que Deus havia para aquele povo. Porque é bem verdade que na nossa vida muitos de nós se vai, mas a obra do Senhor ela não pode parar. A obra do Senhor só estará completa aqui na terra quando Jesus vier buscar a tua igreja. Mas se o irmão Ronaldo morrer hoje, se o pastor Alain morrer hoje, o Senhor chamar, certamente a obra vai continuar. O Senhor levantará, capacitará outros a dar continuidade à obra do Senhor. E Josué, ele vai falando aqui nesse capítulo, instruindo o povo, e dizendo ao povo, olha, vocês querem escolher a quem? Continuar servindo aos deuses dos seus pais do Egito? Continuar adorando a outros deuses? Viver naquela prática do paganismo? Mas ele coloca lá no versículo 14, agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade de coração. Vocês têm a oportunidade de fazer a escolha, mas
Eu já fiz a minha escolha que eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. E Josué, ele é um exemplo para a nossa vida, um homem que deixou um legado, um homem que atendeu ao chamado de Deus, um homem que se colocou à disposição de Deus para ser usado, para atender ao chamado de Deus, para fazer a obra de Deus, aquilo que Deus havia o chamado, ele se colocou à disposição. Um homem que verdadeiramente assumiu a responsabilidade que Deus havia lhe atribuído. Um homem que não fugiu, um homem que não abandonou, um homem que não virou as costas para o projeto de Deus na vida dele, para que Deus pudesse realizar uma grande obra através de Josué. Então ele foi um homem que deixou um grande exemplo para nós. E quando eu medito nesta mensagem, quando ele fala, eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu penso que a minha família, ela é a minha responsabilidade. Deus me chamou também para conduzir não um povo para Canaã, mas me chamou para conduzir a minha família até o reino dos céus. Me chamou para que assim como Josué, eu também, quando partir desta terra, deixe um legado, deixe um exemplo daquele que atendeu ao chamado, daquele que serviu a Deus por completo, aquele que não virou as costas, aquele que não abandonou, aquele que aceitou a responsabilidade de conduzir uma família ao caminho do Senhor. Você imagina ser pastor e conduzir uma igreja, que já é uma responsabilidade muito grande, mas a nossa responsabilidade também, como pai, como servo de condução de família, é uma obra grandiosa. E muitos de nós temos falhados nessa obra. Muitos de nós não temos atendido ao chamado de Deus e feito da maneira com que Deus gostaria que fizesse. E nos dias atuais, a família tem sido bombardeada de todos os lados. Novos conceitos de famílias têm surgido. Estão querendo acabar com a família que nasceu no coração de Deus, que foi instituída por Deus, que é um projeto de Deus. E a sua família é um projeto de Deus. A sua família nasceu no coração de Deus, mas hoje em dia, os valores estão totalmente invertidos. A sociedade está corrompida, novos conceitos que vêm para destruir a família, que é a base da sociedade, a família que é um projeto de Deus para a nossa vida, a família que é algo que nasceu no coração de Deus, mas muitas coisas vêm para tentar destruir esse projeto que nasceu no coração de Deus. Mas que você possa declarar nesta noite, a minha família é um projeto de Deus. Quantos podem dizer isso? A minha família é um projeto de Deus. Mas eu fico a pensar se a nossa família é um projeto de Deus, porque muitas famílias então têm falhado, porque muitas famílias não têm dado certo, porque que muitas famílias as coisas não têm acontecido da maneira que deveria acontecer. Será que Deus errou em alguma coisa quando Ele projetou a família? Ou será que somos nós que temos falhados na condução, na responsabilidade, no chamamento que Deus tem nos dado para conduzirmos a nossa família? E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, que diante desta passagem nós vamos aprender algumas atitudes com Josué, com essa passagem, com tantos homens
da Bíblia, para que possamos ter uma família sólida, para que possamos ter uma família bem-sucedida, para que possamos ter uma família que glorifique e exalte o nome do Senhor, para que a nossa família cumpra os propósitos que Deus tem para nós. E o primeiro ponto que eu vejo aqui nesta mensagem, para termos uma família vitoriosa, uma família bem-sucedida, uma família que agrade ao Senhor, lá no versículo 14 vai dizer assim, ó, temam e sirvam ao Senhor. Então o primeiro ponto aqui para aplicar na nossa vida é que uma família, ela só será bem-sucedida se ela temer e servir ao Senhor verdadeiramente. Uma família que não tem o Senhor como aquele que direciona, como aquele que mostra o caminho, como aquele que orienta, certamente ela não vai conseguir ser bem-sucedida. E quando eu vejo aqui a palavra temer e servir, eu vejo que esses dois verbos colocados aqui na palavra de Deus, ele precisa fazer parte do cotidiano da nossa vida. Precisamos temer a Deus e servi-lo verdadeiramente em todas as áreas da nossa vida. Precisamos temer ao Senhor, porque a palavra de Deus em Provérbios 9:10 vai dizer que o temor, ele é o princípio da sabedoria. E quando nós tememos ao Senhor, quando nós nos preocupamos assim, será que o Senhor tem se agradado da minha família? Será que a minha condução como pai, como servo, tem agradado ao Senhor? Quando a gente tem essa preocupação, esse temor, certamente a gente vai ser bem-sucedido, porque a gente se preocupa em fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus. Nós não queremos desagradar ao Senhor com as nossas atitudes, e quando nós tememos e servimos ao Senhor, a nossa família é bem-sucedida. Passamos por situações adversas sim, por lutas sim, mas somos bem-sucedidos. Passamos por dificuldades sim, mas somos vitoriosos, porque nós tememos e servimos a um Deus que nos orienta, a um Deus que nos direciona, a um Deus que nos mostra o caminho, a um Deus que nos dá sabedoria nos momentos de conflito na nossa família e na nossa casa. Quando tememos ao Senhor, a nossa família, ela permanece guardada debaixo da potente mão do Senhor. O Senhor, ele cuida de nós. Devemos servir ao Senhor, não de qualquer maneira, mas de maneira íntegra, com fidelidade, com inteireza de coração. Como diz no versículo, agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E ele diz assim, lança fora todos os deuses, lança fora tudo aquilo que não provém do Deus Todo-Poderoso, as velhas práticas, e temam ao Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz, sirva com integridade. E a palavra integridade, ela vem de servir por inteiro, plenitude, ou seja, algo que não tem meio termo, não dá para ser só a metade, não dá para ficar em cima do muro. É por inteiro, é ser íntegro, e servir com fidelidade, porque a característica do fiel é aquele que demonstra zelo, aquele que demonstra respeito por alguém, aquele que tem constâncias nos compromissos assumidos. E quando nós somos fiéis a Deus, nós demonstramos zelo ao Deus que a gente serve. A gente demonstra respeito por aquele que é o Todo-Poderoso. Então,
Precisamos ter essas características na nossa vida, na nossa família, para que possamos ser bem-sucedidos. Porque temos sido bombardeados. Quantas coisas temos visto aí na mídia, quantas notícias, quantas ideologias têm tentado adentrar dentro das nossas casas, dentro das escolas. Os nossos filhos, como eles têm sofrido diante daquilo que tem sido colocado diante da sociedade, aquilo que hoje para eles são normais. Mas nós, como servo de Deus, precisamos ser direcionados pelo Deus Todo-Poderoso, para que possamos conduzir a nossa família, conduzir os nossos filhos na contramão do sistema desse mundo corrompido. E se nós não tivermos Deus na nossa vida, se não for Deus sobre nós, certamente não conseguiremos. Porque é através de Deus que seremos bem-sucedidos. É através de Deus que alcançaremos os objetivos e ensinar os nossos filhos, inculcar na mente dele as verdades absolutas da palavra. E não aquilo que tem sido pregado aí nesse mundo. Então precisamos servir a Deus com fidelidade, com temor, com integridade. A nossa família, ela só será bem-sucedida se Deus estiver no centro da nossa família. Deus, ele precisa ser o pilar principal sobre a nossa família. Ainda que você tenha tudo na tua casa, na tua vida, na tua família, mas se você não tiver Deus como centro, como principal, como aquele que direciona, como aquele que te mostra o caminho, você está perdido. Deus, ele precisa ser o referencial. Ele precisa ser aquele que direciona a tua vida, precisa ser aquele que, quando você está perdido, diante de uma situação que vem sobre a tua família, você tem a quem recorrer, a quem vai te mostrar o caminho, a quem vai te dar sabedoria, para você decidir as situações, para resolver um problema, para conversar com seu filho, para conversar com a sua filha, para tomar uma decisão. Então Deus, ele precisa ser o principal na nossa vida. E Josué, ele diz ao povo, escolham hoje aí quem vocês querem servir. Mas eu já fiz a minha escolha, eu já tomei a minha decisão, eu já sei o que é melhor para mim, para minha casa e para minha família. Eu vou servir a esse Deus Todo-Poderoso, ao Deus que ao longo da minha vida vem me abençoando, ao Deus que ao longo da minha vida vem me dando vitória, ao Deus que ao longo da minha vida não tem me abandonado, não tem me deixado só. É esse Deus que eu quero servir. O segundo ponto nesta mensagem, nesse mesmo versículo, quando ele diz, 14, quando diz assim, deixa fora, ou seja, joga fora. Eu aprendo que para ter uma família abençoada, bem-sucedida, é preciso remover do meio da nossa família tudo aquilo que não pertence, tudo aquilo que não glorifica, tudo aquilo que não exalta o nome do Senhor, precisa ser banido, precisa ser retirado, precisa ser lançado fora da nossa casa, da nossa família, do nosso ambiente. Porque dentro da nossa família, dentro da nossa casa, no nosso ambiente, deve ter espaço somente para o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque é Ele que governa a nossa casa, é Ele que governa a nossa família. É preciso remover da nossa vida todas as coisas que nós outrora fizemos no passado, todas as nossas práticas. Não podemos permitir que o pecado faça morada na nossa família, na nossa casa. Não podemos tratar o pecado como uma coisa normal,
comum dentro do nosso lar, mas precisamos tratar, precisamos lançar fora, precisamos nos arrepender, precisamos ensinar os nossos filhos o correto, a nossa família o correto. Não podemos permitir que o pecado faça morada no nosso lar. A única coisa que tem que fazer morada no nosso lar é o Deus Todo-Poderoso. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Mas você vai dizer assim: Ronaldo, mas eu sou pecador. Sim, falhamos sim, erramos sim, mas a palavra de Deus vai dizer que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e não se lembrar mais dos nossos pecados. Eu não estou dizendo para você que talvez você num determinado momento não vai falhar, não vai pecar. Sim, nós somos pecadores, nós falhamos, mas o que nós não podemos permitir é que o pecado entre, que ele faça morada, que ele permaneça no nosso lar. Ele precisa ser tratado como pecado, ele precisa ser falado como pecado, é preciso que haja arrependimento, é preciso que haja confissão e que lancemos fora o pecado do meio da nossa família. Nós não podemos compactuar com a visão deste mundo. Uma família bem-sucedida, uma família que quer servir a Deus por interesse de coração, ele não pode compactuar com a visão deste mundo, com aquilo que tem sido enfiado de goela abaixo, desculpe a expressão, dentro da nossa casa, que recebemos pela internet, pela televisão, pelos noticiários, pelas ideologias que têm sido embutidas sobre a nossa vida. Não podemos permitir nem compactuar com essas coisas. Não podemos permitir que as divisões, que os ressentimentos, que as mágoas permaneçam no seio da nossa família. Mas no seio da nossa família tem que haver perdão, tem que haver cura, tem que haver libertação, tem que haver amor. É isso que nós precisamos que permaneça na nossa família e lançar fora tudo aquilo que não presta. Uma família bem-sucedida, ela não serve a outros deuses, ela não fica com a sua vida dividida, ela não fica em cima do muro, ela tem certeza e ela sabe o Deus que ela serve. Não tem esse negócio de meio termo. Ou você serve ou não serve. Ou você é ou você não é. Ou você é guiado pela palavra de Deus, ou você não é guiado. Ou você só faz aquilo que te convém, te interessa da palavra e deixa uma parte de lado. Mas aquela família que serve a Deus, ela tem a preocupação em viver os preceitos do Senhor em todas as áreas da tua vida. E às vezes, sabe o que nós fazemos? Isso pode, isso não. E às vezes nós classificamos pecados maiores, menores. Precisamos entender que não podemos permitir que aquilo que não glorifique o nome do Senhor não possa fazer parte da nossa vida. Aquilo que não glorifica o nome do Senhor não pode fazer parte da nossa vida. Não pode fazer parte do meio da nossa família. Nós devemos servir ao único Deus Todo-Poderoso, aquele que nos amou primeiro, aquele que abriu mão do seu Filho, que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você, que somos pecadores. Aquele que pagou o preço, mesmo não tendo pecado, pagou o preço, carregou as nossas culpas, levou os nossos pecados para que nós pudéssemos ser religados, para que possamos voltar a ter um relacionamento com Deus, porque outrora estávamos destituídos da glória de Deus por conta do pecado. Então, para ter uma família bem-sucedida,
Você precisa ter certeza do Deus que você serve, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. É o Deus que nós adoramos aqui nesta noite. A palavra de Deus vai dizer que nós não podemos adorar dois deuses, porque você vai agradar um e desagradar outro. Devemos servir a Deus por completo. A nossa família precisa ter a consciência de quem é o Deus Todo-Poderoso, quem Ele é, o que Ele fez por nós, o quanto Ele nos amou, o quanto Ele fez por nós e continua fazendo, o quanto Deus vem fazendo por nós. Quando a gente medita na história do povo de Israel, a gente vê um povo teimoso, um povo que Deus ia lá, abençoava, colocava, realizava milagres, daqui a pouco o povo virava as costas para Deus de novo. E daqui a pouco Deus ia lá, estendia a mão novamente, e livrava novamente, e socorria novamente, e Deus dava vitória. Aqui mesmo, nessa passagem, lá no versículo 2, no mesmo capítulo 24, no versículo 3, vai dizer assim, ó: mas eu tirei seu pai Abraão da terra de além do Eufrates. Tudo sendo atribuído a Deus. Aí depois lá no versículo 7, vai dizer assim, ó: mas os meus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encontrar. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz. Então, se você está aqui nesta noite, não foi porque você conseguiu, não foi pelos seus próprios méritos, mas porque Deus fez sobre a tua vida. Sabe aquela situação que você passou no passado, que achava que não tinha mais jeito, e hoje você está aqui porque você teve vitória? Não foi você que conseguiu, não. Foi Deus que fez por você. Então, o mesmo Deus que fez lá para Josué, que fez para o povo de Israel, Ele continua fazendo para a tua vida. Ele continua fazendo para a tua família. Ele continua fazendo para a tua casa. O terceiro ponto que eu vejo aqui nesta mensagem, lá no versículo 15, vai dizer assim, ó: escolhei hoje o quê? A quem servis. Então, o terceiro ponto, para ter uma família bem-sucedida, é preciso fazer as escolhas da maneira certa. A minha família é a minha responsabilidade. A sua família é a sua responsabilidade, e as suas escolhas vão refletir naquilo que vai acontecer na tua família. Você como pai, as suas decisões vão refletir na tua família. Você como mãe, as suas decisões vão refletir na tua família. Você como filho, as suas escolhas vão refletir sobre o sucesso ou não da tua família. Então, quando nós fazemos escolhas erradas, sofremos as consequências sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E Josué lhe diz para o povo: olha, vocês podem escolher quem vocês quiserem. Se vocês quiserem continuar servindo os deuses dos amorreus, os deuses dos egípcios, é com vocês mesmo. Mas eu já tomei a minha decisão. Eu conheço o Deus que eu quero servir. A minha família já fez a escolha, que é servir ao Deus Todo-Poderoso. Então, para nós termos uma família bem-sucedida, precisamos fazer bem as nossas escolhas. Não podemos tomar decisões precipitadas, não podemos deixar ser levados por aquilo que o mundo nos impõe. Uma nova família, um novo modelo, uma nova maneira de viver.
A igreja do Senhor Jesus, ele não acredita naquilo que o mundo está dizendo, mas a verdade absoluta para aqueles que servem ao Senhor é o que a palavra de Deus nos diz. E é nisso que nós cremos. É a nossa regra de fé e prática, o que a palavra nos diz. Então precisamos fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas, para que a nossa família seja abençoada, seja próspera, para que o nosso casamento, para que o relacionamento com os nossos filhos sejam bons, sejam de maneira que glorifique ao Senhor, que exalte ao Senhor, seja de maneira que Deus gostaria que fosse. E a pergunta nesta noite é, Deus olhando para essa igreja, olhando para a tua família, será que a tua família hoje, ela glorifica e exalta o nome do Senhor? Será que você tem assumido o papel que Deus lhe conferiu no seio da tua família e você tem executado de maneira que o nome do Senhor tem sido glorificado? Seja você pai, seja você mãe, seja você filho, mas o papel que lhe cabe no seio da tua família, as escolhas que você tem tomado, tem glorificado a Deus? Tem alegrado a Deus nesta noite? Então, Josué está dizendo assim, olha, as escolhas de vocês vão determinar a vida de vocês. Se você quer servir ao Deus Todo-Poderoso, olha aí o resultado, olha quantas vitórias, olha quantos livramentos, olha quantas bênçãos, olha quantas situações Deus já te livrou, olha quantos milagres Deus já realizou na tua vida. A escolha é sua. Quer continuar servindo a um Deus que não tem poder, um Deus que não fala, um Deus que não age sobre a tua vida, ou quer servir ao Deus que entregou o seu filho amado pela tua vida? Uma família bem-sucedida, ela se submete à vontade de Deus completamente. Quando nós submetemos a nossa casa e a nossa família sob a direção de Deus, os nossos projetos, os nossos desejos são bem-sucedidos. Quando nós temos a preocupação de tudo aquilo que a gente vai fazer, qualquer decisão que a gente vai tomar, antes de a gente tomar a decisão, a gente consulta o Senhor, a gente analisa, essa decisão vai glorificar o Senhor, isso que eu vou fazer é da vontade do Senhor, essa situação que está surgindo na minha vida, se eu buscar esse caminho, está em conformidade com a palavra do Senhor. Então, quando você submete a tua família ao Senhor, o Senhor ele te mostra o caminho. As coisas ficam mais fáceis. Os conflitos, eles são menores. Os embates são menos intensos, porque Deus te dá sabedoria, porque Deus te mostra o caminho, porque Deus te dá direção. Então, uma família bem-sucedida, ela se submete à vontade soberana de Deus. O pai, como sacerdote, se submete à vontade soberana de Deus. A mãe, como auxiliadora, se submete. Os filhos, como herança do Senhor, se submete ao propósito, aos planos de Deus, de maneira que aquela família é uma família que glorifique a Deus. É a família que nasceu no coração de Deus. É a família que Deus espera que nós sejamos. Então, submeta as suas decisões e as suas escolhas da sua família ao Senhor. Não faça nada sem antes consultar a Deus, sem antes pedir um direcionamento. Mas às vezes você pensa assim, mas é uma decisão tão simples.
E daí, seja qual for a decisão e a situação que surgir na tua vida, não deixe de compartilhar com o Senhor, não deixe de consultar com o Senhor, porque Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Quando nós submetemos a nossa vida a Deus, a nossa família a Deus, Ele nos ajudará a fazer as escolhas certas. Ele te mostrará a maneira que deve fazer, o caminho que deve seguir, as atitudes que você deve ter, a maneira que você deve se suceder diante de um conflito, diante de um problema que surge no seio da família, diante de um assunto que às vezes precisamos tratar com os nossos filhos que não temos coragem, ficamos temerosos. Mas quantos aqui, quando tem um assunto sério para tratar no seio da tua família, com o teu filho ou com a tua esposa, ele primeiro vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu não sei como falar, eu não sei nem como começar, ela não vai aceitar, ele não vai aceitar. E aí quando a gente coloca diante do Senhor, o Senhor Ele nos dá a estratégia, o Senhor Ele prepara o momento, o Senhor Ele prepara todas as coisas para que aquele conflito seja resolvido de maneira mais simples, mais amena, mais compreensível, porque é isso que Deus quer de nós. O quarto ponto, no versículo 15, vai dizer assim, que Josué lhe declara, ó, vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas porém eu e a minha casa, ou a minha família, serviremos ao Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui com esse versículo aqui, quando Josué declara isso para o povo? Ele já sabia que os seus dias estavam se findando, já estava perto de morrer, e ele estava reiterando o povo e dizendo ao povo, né, e fazendo uma renovação da aliança, dizendo ao povo, ó, continue servindo. Mas olha, quando eu olho para essa frase, que ele diz assim, porém eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor, eu aprendo que a minha família, ela só vai ser bem sucedida à medida que eu for o exemplo a ser seguido pela minha família. Que tipo de exemplo você tem sido e tem sido visto pela tua família? Que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de filho você tem sido? Que tipo de servo você tem sido na tua família? De que maneira os teus filhos e a tua esposa te enxergam? De que maneira o teu esposo e teus filhos te enxergam como mãe, como servo? De que maneira os teus pais te enxergam como filho? Será que você tem sido um bom exemplo ou um mau exemplo? Numa família que serve a Deus verdadeiramente por inteiro, não há espaço para aquela frase que é usada muito lá no exército, né? Eu servi o exército e lá diz assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E muitos de nós às vezes erramos e não somos bem-sucedidos por isso. Porque às vezes nós queremos que os nossos filhos ajam de uma maneira, que a nossa esposa haja de uma forma, mas nós não somos exemplos. Quer que a sua família seja bem-sucedida? Comece por você. Seja você mesmo um exemplo de pai, de sacerdote, de marido, de filho, na condição de filho. Haja com sabedoria, seja aquele homem íntegro, aquela mulher íntegra, aquele filho íntegro, seja reto, seja fiel, seja comprometido com a palavra, seja cheio do Espírito Santo, seja equilibrado nas suas atitudes, porque é isso que Deus espera de nós, para que tenhamos uma família bem-sucedido. O que Deus espera de nós é que nós governemos bem a nossa casa.
Porque Deus nos deu uma responsabilidade. Talvez você não vai levar uma multidão como Josué, como Moisés, né, naquela grande obra, para a terra prometida, mas você tem a responsabilidade de levar a tua casa aos pés do Senhor. E os seus filhos, eles vão olhar para você e vão te ver como exemplo. Se você for o exemplo na tua casa e na tua família, certamente os seus filhos te seguirão. Certamente a tua esposa te seguirá. Certamente o teu esposo, você que ainda, o esposo não é cristão ainda, mas se você é um exemplo, se você atende ao chamado daquilo que a palavra de Deus está colocando, se você deseja que toda a sua família serve ao Senhor e luta por isso, seja o exemplo na tua família. Comece por você mesmo. Você não será bem-sucedido se você não for o exemplo que Deus espera que você seja. O servo exemplar, o servo fiel, o servo que assume o chamado e leva esse chamado e não desiste do chamado, aquele que não abandona a família no momento de conflito, aquele que não lança o filho fora quando o filho erra, aquele que não lança a palavra que magoa os filhos, nem a esposa, mas aquele que ama, aquele que tem uma palavra de sabedoria, aquele que estende as mãos para o filho no momento de incerteza da vida. Mas sabe o que tem acontecido? Muitas famílias destruídas, porque o pai, a mãe, ou aquele que está na direção da família não tem a sabedoria, não tem a graça, não tem o Espírito Santo, e ao invés de acolher, ao invés de amar, ao invés de estender a mão, ele lança fora. Ele destrói aquilo que Deus chamou ele para construir. Ele lança fora, ele não luta, ele não assume a responsabilidade que lhe foi conferida. E Josué, ele era um homem tão íntegro, porque ele poderia falar em nome da família dele. Ele disse assim, ó, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Certamente a família dele via nele um homem exemplar, um homem fiel, um homem que não esmoreceu diante do chamado, um homem que passou por muitas batalhas, por muitas lutas, mas não abriu mão daquilo que Deus lhe conferiu. E talvez você entrou aqui nesta noite e está vivendo um momento de conflito na tua família, seja com teu esposo, seja com os teus filhos, e talvez você está pensando assim, eu já perdi, já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Eu quero dizer uma coisa para você, lute por aquilo que Deus projetou para a tua vida. A sua família é um projeto de Deus, a sua família nasceu no coração de Deus. Então, se por algum momento você lançou um filho fora, ou lançou um esposo fora, ou lançou uma palavra fora, é noite de receber essa palavra, é noite de receber a instrução de Deus, é noite de dizer assim, Senhor, verdadeiramente eu quero que não somente eu, mas que toda a minha casa sirva ao Senhor. Eu quero reconstruir, eu quero restaurar a minha família. Eu não quero destruir, eu quero reconstruir a minha família. Assuma as responsabilidades daquilo que Deus lhe confiou. Muitos de nós queremos transferir para outros a responsabilidade sobre a nossa família. Muitas são as vezes que nós não assumimos, transferimos aquilo que Deus chamou para a gente fazer, aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que Deus confiou na nossa mão, em nós, não na mão de outro. O quinto ponto aqui, quando ele diz, no versículo 15, minha família,
eu aprendo que cada membro dessa família deve assumir o lugar que foi estabelecido por Deus. E sabe por que hoje muitas famílias não têm dado certo? Porque as pessoas querem inverter os papéis. A pessoa, ela quer fazer aquilo que Deus não chamou para ela fazer, ela quer assumir o papel do outro. Mas olha, a família é um projeto de Deus, e Deus, ele é perfeito. E Deus, ele fez tudo na sua ordem, tudo certinho. E quando nós queremos embaralhar isso, sabe qual é o resultado? Destruição. Quando nós não aceitamos a posição que Deus colocou a gente na família, as coisas não vão dar certo. Vai ter conflito. A palavra de Deus vai nos mostrar que Deus colocou o pai como sacerdote e cabeça do lar. Colocou a mãe como auxiliadora, como aquela que é a cuidadora da família. Aquela que tem o papel de estar junto com o seu esposo, de conduzir bem essa família. E os filhos que são herança do Senhor devem honrar os seus pais, serão obedientes e fiéis à sua família e a Deus. E isso agrada ao Senhor. E quando, para termos uma família bem-sucedida, nós precisamos aprender a respeitar e obedecer à autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. Nós precisamos respeitar a autoridade de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. E quando nós entendemos o nosso papel, a chance das coisas acontecerem de maneira mais fácil é grandiosa. Quando o pai entende o seu papel, como provedor, como aquele que é o cabeça do lar, como aquele que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, como aquele que cuida, como aquele que zela, aquele que instrui os filhos, aquele que ama, mas que também corrige, aquele que ama, mas também diz, você está errado, aquele que o filho erra, ele mostra o caminho certo, mas também não lança fora. Quando a esposa no seio da tua família entende a autoridade do teu esposo como cabeça, como ele que deve ser aquele que Deus instituiu como cabeça, como autoridade, e ela aceita isso, entende o projeto de Deus para a sua vida, ela vive de maneira sábia no seu lar. Ela não se sente diminuída, ela não se sente menor, mas ela entende o plano de Deus para a tua vida e ela não é menor. Os filhos, quando entendem a autoridade do pai e obedecem e glorificam o nome do Senhor através da sua obediência, certamente eles terão um futuro abençoado. Certamente ele construirá uma família também bem abençoada, bem-sucedida. Mas hoje, infelizmente, muitos não querem pagar o preço. Infelizmente, hoje, essa sociedade, ela está impondo para os nossos jovens assim, vou casar, se não der certo, eu separo. Hoje está muito mais fácil divorciar do que casar. Tudo mais rápido, tudo mais fácil. Mas as pessoas hoje não querem mais assumir a responsabilidade e aceitar o papel que Deus colocou sobre a tua vida. E eu quero dizer para você nesta noite, Deus, ele te chamou para uma responsabilidade. Deus, ele confiou a você uma família. Deus, ele tem um projeto sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. E o desejo de Deus é que você seja bem-sucedido. E o desejo de Deus é que a tua família seja motivo de glorificação do nome dEle. E o desejo de Deus é que a sua família seja motivo de alegria. O desejo de Deus é que a sua família seja um exemplo da glorificação do nome do Senhor. No versículo 17 vai dizer que foi o próprio, versículo 17 vai dizer assim, ó,
Versículo 17, eu estou com uma dificuldade na vez. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e os nossos pais do Egito. Ou seja, foi Deus que deu vitória, foi Ele que tirou, foi o próprio Deus. Então, eu aprendo aqui que uma família, ela é bem sucedida quando ela jamais esquece os feitos do Senhor sobre a tua vida. Sabe esse casamento que você tem aí? Quem te deu foi Deus. Sabe as vitórias que você passou diante de tantas lutas que veio sobreveio sobre a tua vida? Foi Deus que te fez vencer. Sabe aquela faculdade que você venceu, que foi difícil? Foi Deus que te capacitou. Foi Deus. Foi Deus. Então uma família, para ela ser bem sucedida, ela nunca pode se esquecer da onde Deus tirou ela e onde Deus colocou. Ela nunca pode se esquecer que tudo que acontece de bom na tua vida é Deus. Por mais que você seja esforçado, por mais que você seja dedicado, por mais que você seja habilidoso, por mais que você seja trabalhador, mas tudo que tem acontecido na tua vida não é por causa de você, mas sim porque Deus decidiu te abençoar. O povo de Israel só alcançou aquelas vitórias, não foi porque eles quiseram, porque Deus decidiu abençoar. Então, se você quer ter uma família bem-sucedida, não se esqueça daquilo que Deus fez na tua vida. Tenha um coração grato. A tua família deve ter uma devoção, uma gratidão e dizer assim, ó, se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor me abençoou. Vou fazer 23 anos de casado em dezembro, dia 19 de dezembro esse ano. E aí eu vou usar essa expressão assim, ó, eu só vou chegar se assim Deus permitir, mas cheguei a 22. Eu só cheguei a 22, sabe por quê? Porque Deus me fez chegar. Porque Deus me deu vitória. Você só chegou aonde você chegou, meu irmão, não foi por tua força, mas porque Deus te abençoou. Uma família bem-sucedida precisa sempre se lembrar e trazer à memória aquilo que Deus tem feito ao longo da tua vida, ao longo da tua história. Uma família bem-sucedida, ela tem que glorificar a Deus, ela tem que dar sempre louvor a Deus por todas as coisas. Uma família, para ser bem-sucedida, ela precisa se reunir sempre para louvar e engrandecer o Deus Todo-Poderoso. Ter uma vida de gratidão a Deus, uma vida de louvor a Deus. Então talvez você entrou aqui nesta noite e tenha ouvido essa palavra, e você tem a oportunidade nesta noite de fazer um raio-x sobre o chamado que Deus tem na tua vida, sobre a responsabilidade que Deus tem te dado. Independente do papel que você tenha na tua família, talvez você não é pai ainda, mas é filho. Você talvez é uma esposa, que o seu esposo ainda não é cristão, talvez você é um esposo que a sua esposa não é cristã, mas que você entenda nesta noite que Deus te deu uma responsabilidade, que Deus te deu uma família, e o desejo dele é que a sua família seja bem-sucedida. E que a sua família seja uma bênção. E que a sua família seja um exemplo. E que o seu lar seja um lar onde a presença de Deus seja real. Que a sua família seja um lugar onde nós cantamos nesse hino e nós vamos cantar novamente, que aquele que um dia conheceu a Deus, ele jamais quer que a presença de Deus saia do teu lar, saia da tua casa,
Porque ainda que você não tenha uma casa própria, ainda que você não tenha uma conta bancária alta, ainda que você não tenha um bom carro, ainda que você não tenha boas roupas que você gostaria de ter, mas eu vou te dizer uma coisa aqui nesta noite: se você tem a presença de Deus na tua vida e na tua família, você não precisa de mais nada. Porque a presença de Jesus na nossa família é suficiente para todas as coisas. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui um dia vai passar. Sabe, aquele carro, aquela casa que você conquistou vai ficar. Mas a presença de Deus, ela vai ser eterna na tua vida. O Deus Todo-Poderoso vai ser eterno na tua vida, você vai morar com Ele para todo sempre. Você já traz Ele para a tua casa para fazer morada na tua casa. E você vai continuar morando depois com Ele num céu de glória. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus? A tua família é um projeto de Deus. A tua família nasceu no coração de Deus. Então, você que entrou aqui, ouve essa palavra nesta noite. Que não falte na tua casa a presença de Deus. Que não falte na tua casa uma vida de oração. Que não falte na tua casa o perdão. Que não falte na tua casa a graça. Que não falte na tua casa o amor. Que não falte na tua casa o estender as mãos. Que não falte na tua casa a presença do Espírito Santo de Deus. E talvez você entrou aqui nesta noite e está ouvindo essa mensagem e tem pensado assim: como eu tenho falhado? Como que ao longo do tempo, ao invés de eu construir, eu tenho desconstruído? Quantas vezes foram palavras que eu lancei sobre o meu filho, sobre a minha filha, ou sobre a minha esposa, que ao invés de construir, desconstruiu? Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, meu irmão. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você ouvisse essa palavra, porque Deus te dá uma oportunidade nesta noite, uma oportunidade de começar a construir novamente, uma oportunidade de restauração novamente, e tudo aquilo que você lançou fora, tudo aquilo que você desconstruiu, tudo aquilo que você perdeu, nesta noite é noite de recomeço, é noite de construção, é noite de retomada, é noite de perdoar, e dizer assim: eu vou recomeçar, eu vou começar a construção novamente. É noite de dizer assim: Senhor, eu assumo a responsabilidade de novo. Me dê a oportunidade de começar a construir uma nova família. Me dê a oportunidade de reconstruir um novo casamento. Me dê a oportunidade de reconstruir um novo lar. Porque daqui para frente vai ser diferente. Porque daqui para frente o Senhor será o principal na minha vida. Eu não vou fazer nada sem antes estar na tua direção, estar diante do Senhor. E quem sabe a partir de hoje, você vai começar a escrever uma nova história, com a ajuda de Deus sobre a tua família. E aquilo que havia perdido, Deus Ele pode restaurar. E aquilo que Deus havia te confiado, que você lançou fora, Ele pode entregar nas tuas mãos novamente nesta noite, para que você possa reconstruir. E para que assim você possa viver ainda o melhor de Deus na tua vida, o melhor que Deus tem para a tua família e para a tua casa. Talvez você vai dizer assim: mas eu já tenho 30 anos de casado, tenho 40 anos, eu não sei quanto tempo. Eu já vivi muitos momentos felizes, sim. Mas talvez você ainda não tenha vivido o melhor de Deus para a tua vida. E quem sabe nesta noite, a partir desta noite, a sua história vai mudar o rumo, vai ter um novo caminho e um novo recomeço para a tua vida. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus? A sua família é um projeto de Deus. A minha família é um projeto de Deus. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez com esse hino agora. Enquanto os meninos se preparam, eu vou estar orando aqui, para a gente louvar o Senhor. E nós vamos declarar que a nossa casa é uma casa de bênção, onde a presença de Deus será real.
todos os dias da nossa vida. Feche os seus olhos, eu vou orar enquanto eles vão se preparar. Oh Deus amado, queremos, Senhor, te adorar nesta noite pela tua palavra. Te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem tratado conosco aqui. Por tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado através da minha vida, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia. Pai, mas se tem alguém aqui nesta noite que precisa de uma restauração na tua família, se tem alguém aqui nesta noite, Senhor, que abandonou o chamado, se tem alguém aqui nesta noite que tem transferido a responsabilidade, se tem alguém aqui nesta noite que não tem assumido o projeto e o propósito que o Senhor confiou nas mãos dele, Pai. Pai, que esta noite seja noite de recomeço, noite de restauração, noite de uma nova caminhada, de um novo rumo, para que a família desse teu servo, dessa tua serva, daqui para frente, não seja mais a mesma, mas que seja diferente, que seja motivo de louvor e de engrandecimento para todos sempre, de maneira que a sua família seja motivo de glorificação para o teu nome. Portanto, Pai, assim eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos declarar que a nossa casa vai ser uma casa de bênção, que você possa cantar com todo o ímpeto, com toda a alegria do teu coração. Glória a Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Declara isso. Minha casa será um pedaço do céu. Aleluia. Glória a Deus. Nela estarão reunidos adoradores. Glória a Deus. Aleluia. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. A sua casa será um lugar de milagres. Como um lugar de milagres e oração. Oh, aleluia. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar Oh, aleluia. e nunca mais partir. Oh, glória a Deus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida. Glória a Deus. Oh, aleluia. Como um lugar de milagres e oração. Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor
meu coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Aleluia! Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Quantos podem dar um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, aleluia! Glória a Deus. Uma casa que um dia te recebeu, jamais saberá viver sem ti. Aleluia. Que o Senhor faça morada na tua casa, no teu lar. Que essa canção seja uma verdade na tua vida, daqui para frente. Que a sua casa seja um lugar de bênção, um lugar de oração, um lugar de adoração. Que as pessoas ao passarem na rua em frente à tua casa, as pessoas possam reconhecer a tua casa como um lugar onde Deus habita verdadeiramente. Que a tua casa seja cheia da presença de Deus. Que o teu lar seja cheio da presença de Deus. Onde as pessoas possam passar e não resistir à presença de Deus sobre a tua casa. Que as pessoas ao entrarem no portão da tua casa, possam sentir algo diferente. E dizer assim, ó, verdadeiramente Deus mora naquele lugar. Aleluia! Que a sua casa seja essa casa. Que a minha casa, que a nossa família seja desta forma. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, né? Que você possa ter uma semana abençoada. Nós já estamos encerrando. Né? Que você possa adorar ao Senhor todos os dias da tua vida. Próxima terça-feira estaremos aqui no culto de oração, se Deus assim permitir. No sábado, na consagração. No domingo, na Santa Ceia. E que possamos estar glorificando o nome do Senhor. Feche teus olhos, eu quero orar. Querido e amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai, pelos louvores, Senhor, que entoamos ao teu nome, na certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração, o nosso louvor. Pai, pelas nossas ofertas, Pai, mas queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, porque sabemos que ela não volta vazia, Pai, que assim cumpre aquilo que lhe apraz, e certamente o Senhor falou conosco, tratou conosco, acerca da nossa família, Deus. Pai, portanto, eu quero neste momento entregar a Ti esse culto racional, culto de adoração ao teu nome, Pai. Pai, que o Senhor possa receber, Senhor, a adoração, o culto e o louvor da tua igreja, Senhor, nesta noite, Pai. Queremos assim, Pai, nos despedir, não da tua presença, mas deste lugar do templo, Pai, que possamos ir para o nosso lar, debaixo da tua potente e poderosas mãos. Que assim possamos chegar no nosso lar e assim, Senhor, provar do melhor que o Senhor tem preparado para nós, com a nossa família. Portanto, Pai, leva-nos em paz. Assim nós oramos e entregamos esse culto a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai em paz, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.